De um lado, um monstro pataxó, especialista em strike que revolucionou o kickboxing e hoje brilha no UFC. Alex Poatan Pereira tem a mão tão pesada que faz o Mike Tyson parecer o Colby Covington, irmão. Esse cara vai enfrentar um russo muito embaçado que não perde a 13 lutas e que traz um jogo de grappling, ground and pound, jogo de grade que o brasileiro ainda não enfrentou na sua carreira. Eu vou cravar quem vai vencer e por quê depois da vinheta do quadro Quem Vence. Amor, a gente não tem ainda a vinheta. Não tem? Não. Quando a luta começar, a disputa pelo centro vai ser intensa, porque o Poatan é um perfil de lutador que não gosta de ficar de costas para grade. Quando ele está prestes a sair da risca do octógono, ele circula e se caso ele não esteja conseguindo circular, se sentindo realmente pressionado, ele começa a golpear geralmente com chutes ou jabs muito fortes para não ser encurralado. E, inclusive, ele tem dificuldade com lutadores que dão muitos tiros em linha reta. Tanto que os lutadores que ele mais teve dificuldade até agora foram o Khalil Rountree e o Bruno Blindado, exatamente porque ele não tem muitas evasões laterais. Suas únicas alternativas é andar em linha reta para trás ou parar a esquivar e contragolpear. Mas dificilmente ele para e contragolpeia logo no início. Ele precisa ter uma sensação de segurança que ele pegou o padrão e o time dos golpes do adversário. Mas o ponto principal é, o Poatan não é o perfil de lutador que vai se sentir à vontade de costas para grade. Então, por mais que não seja do perfil do Ankalaev, talvez valha a pena ele dar alguns tiros para frente, de 2, 3 golpes, para conseguir colocar o índio na grade e assim começar a entrar queda, e mesmo que não entre, amasse o brasileiro contra a parede. Mas não é certeza que isso vai acontecer, porque nem sempre o Ankalaev faz questão do centro do octógono. Só que acredito que se ele não brigar por esse espaço, ele vai cair rápido no jogo do Poatan, porque se tem uma coisa que o índio sabe fazer é pressionar. Só que a pressão que ele faz não é de tanto volume de golpe, é uma pressão posicional que obriga os adversários a errar e o Poatan faz isso muito bem de 3 maneiras. Uma das maneiras é que ele fica numa linha muito tênue, onde para 99% dos lutadores seria perigosíssimo, mas ele quase sempre faz funcionar. Mas ele varia em uma distância onde os dois não conseguem se tocar com as mãos e momentaneamente ele vai para uma distância onde os dois conseguem se encostar. Só que ele fica numa linha tão tênue que muitas vezes os adversários confundem essa distância e jogam golpes no vazio. E o Poatan é perito em fazer o adversário pagar por cada erro dessa distância. Outra maneira que ele faz isso é que momentaneamente ele entra no raio de ação do adversário, só que no instante seguinte ele sai da reta do golpe, saindo da linha do ombro, fazendo com que os adversários errem e ele contragolpeia muito bem. E se caso o adversário resolve não jogar nada, ele vai continuar perdendo espaço e aí o Poatan começa a estimular o adversário a errar, só que dessa vez golpeando de fato, geralmente ou com jabs ou com chutes na panturrilha. E se fosse golpes de qualquer outro lutador, talvez os adversários tivessem mais paciência para não responder com tanta afobação. Mas o Poatan tem tanta potência que mesmo os golpes que ele não usa para nocautear, acaba machucando muito. Então, tanto os jabs quanto o chute na panturrilha dele pode quebrar o nariz, pode cortar, pode causar inchaço, pode fazer o adversário começar a mancar num nível que ele não consiga mais se movimentar. Então ele obriga os adversários a responder de alguma forma e aí cai no contragolpe de novo. Então, por mais que pareça que ele é muito agressivo, e de fato é, ele pode ser considerado um contragolpeador. E diferente da grande maioria dos contragolpeadores, que sempre chamam os golpes e contragolpeia andando para trás, ele contragolpeia sempre pressionando e andando para frente o tempo inteiro. E é muito doido e até difícil de explicar todo esse jogo e da onde ele tira tanta potência. Porque, vou dar um exemplo, se fosse outro lutador tentando fintar para fazer as leituras dos adversários, ele teria que gastar muito mais energia nas fintas para convencer o oponente que isso de fato seria algum golpe. Só que o Poatan tem tanta potência, ele tem uma bazuca nas duas mãos, que o mínimo do movimento faz com que os adversários esbocem alguma reação, por respeito dessa mão. Então acaba que ele gasta muito menos energia para fazer qualquer leitura, porque as próprias fintas dele são movimentos muito mais curtos. Mas eu acredito que toda essa potência vem de uma mistura de genética, lastro físico e uma técnica adaptada para o próprio biotipo. O Poatan não é um longilíneo comum, ele tem um tronco relativamente curto comparado com o corpo dele, tem uma ossatura muito espessa, uma mão gigantesca comparada com o próprio corpo, parece o Popeye, e, mano, o cara é cheio de quina, aonde você bate dói em você. E isso não sou eu que tô falando, é o próprio Anderson Silva, que já treinou com ele, inclusive fez camp com o Poatan. Mas a grande questão é, será que ele vai conseguir impor todo esse jogo
explorar toda essa genética, toda essa potência, sabendo que o Ankalaev pode derrubá-lo, será que não é um jogo ruim, aonde o Poatan comece a cansar os braços e se desgastar demais? Porque Ankalaev é um campeão mundial de sambo, russo, tem todos os predicados para conseguir impor esse jogo no brasileiro. Até porque o Poatan já se mostrou um cara muito quedável. Mas será que é esse bicho papão todo? Vamos aos fatos, mano. Apesar dele ter sido de fato um campeão mundial de sambo e que se caso ele quede o Poatan já se mostrou que tem muita dificuldade de levantar, até porque um cara como o Adesanya conseguiu manter ele no chão por meio round completo e o Adesanya não tem nenhum jogo para isso. O Ankalaev tentou mais de 30 quedas no UFC e só 30% das quedas foram convertidas. Então ele não é o cara que tem a eficiência máxima nas quedas também. Ele é um cara que veio do sambo, ele é um cara russo, só que nunca mostrou de fato toda essa imposição nos double legs, single legs, transições indo para as costas, jogo de grade. Sempre pareceu um cara bom, mas nada de outro mundo. Eu não acho que ele tem quedas muito melhores do que o Jan Blachowicz que o Poatan enfrentou, por exemplo. E eu sei que parece loucura, mas o quanto que das quedas que o Poatan tomou no UFC até agora foi demérito dele. Porque se você fosse enfrentar Israel Adesanya, Bruno Blindado e Iri Prochazka, você colocaria como uma das prioridades dessa luta defender as quedas? Dificilmente você estaria esperando elas. Mas o Poatan foi surpreendido e dessa vez isso não vai ser surpresa. Ele vai estar esperando as quedas de Ankalaev. Mais uma vez quedado, Ankalaev tem um domínio muito bom de grade, algema muito bem os adversários por cima para trabalhar o ground and pound, acompanha o quadril muito bem e tem um jogo sólido no chão. Só que a grande questão é quem vai sair cansado cada vez que eles se desvencilharem do grude. Porque eu acredito que se caso o Ankalaev não consiga derrubar o Poatan, Ankalaev vai sair mais cansado. Mas se caso o Ankalaev consiga botar o Poatan para baixo, para o Poatan conseguir se levantar, o Poatan vai sair mais cansado. Então vai ser uma disputa muito interessante de ver, mas acredito que o Poatan dá conta de defender as quedas do Ankalaev. Se caso o Ankalaev tente entrar a queda no brasileiro, porque diz ele que vai trocar porrada por 25 minutos se precisar com o Poatan para mostrar que ele é melhor striker do que ele, eu duvido que isso vai acontecer. O mais provável é que ele tente encurralar o Poatan, jogue-o direto trocando de base e entrando double leg no brasileiro. O cara de coruja na trocação tem um arroz com feijão bem feito. Tem uma boa manutenção de distância, um cruzado perigoso de contragolpe, paciência, mas esse cruzado é de certa forma previsível porque ele muda bastante a postura dele de quando ele está querendo avançar e cercar o adversário e quando ele está buscando o contragolpe. Quando o Ankalaev avança, ele fica mais posturado, fintando com a perna de trás para ganhar espaço e fica mais de frente para o adversário. E quando ele está buscando esse cruzado de contragolpe, ele fica mais inclinado para trás, exatamente para sair das mãos do adversário e encaixar o cruzado. Então a melhor arma que o Ankalaev tem para o Poatan, acho difícil funcionar, porque se eu conseguir ter essa leitura, acredito que o Poatan tem totais condições de perceber isso também durante a trocação. Por ele ser canhoto, ficar com base espelhada e ele jogar com o pé da frente bem para dentro, acredito que vai ser um pouco difícil chutar a panturrilha do russo, mas o Blachowicz bateu canela com canela pagando para ver, e quem saiu na pior foi o atual desafiante. E apesar dos dois lutadores serem bem técnicos em pé, os dois serem bem pacientes, os dois serem bem inteligentes, eu acredito que o Ankalaev tem padrões mais mapeáveis do que o Poatan. Eu tenho uma impressão que é um pouco difícil de explicar e um pouco difícil de provar em dados, mas vou tentar transmitir o que eu percebo. Eu tenho uma sensação, acompanhando esse esporte por cerca de 20 anos e trabalhando, mapeando os atletas, mais de 20 atletas entre UFC e PFL no último ano e meio, que tem pouquíssimos lutadores que têm a característica que o Poatan tem, onde dificulta muito o meu trabalho de mapeamento. E a impressão que eu tenho é porque parece que ele não está executando os golpes que ele estava treinando, as sequências específicas que ele estava treinando durante o camp. Parece que ele apura a visão e a leitura do jogo para achar as brechas e buracos em tempo real. Então ele não trabalha com muitos padrões porque ele está trabalhando por lógica da leitura que ele está fazendo na hora. Parece que ele está vendo todas as aberturas em tempo real. Portanto, quando ele faz isso ou isso, não dá para ter exatamente certeza da onde ele vai jogar. Porque não é uma sequência que ele está fazendo onde ele decorou isso numa manopla. Ele está vendo onde está aberto. Então, fazendo essa leitura técnica dos dois, é inevitável eu colocar Alex Poatan como favorito para o próximo sábado. Mas e aí, concorda comigo? Tinha reparado nos detalhes dos dois lutadores? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião.
Me segue aqui no Instagram, @oraguchihenrique. E, de verdade, cara, deixa o feedback de vocês, porque é muito importante tanto para o engajamento, para mostrar resultado pro Laerte, quanto que, de fato, eu leio todos os comentários, absorvo o feedback e tento melhorar para o episódio seguinte. Então, se você gostou, é isso. Valeu, falou!